estamos então aqui reunidos nesta tarde de sábado para dar início a mais um debate promovido pela UCP Editora, a editora da Universidade Católica Portuguesa, desta vez com um tema bastante atual e muito importante nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas que é um tema que tem sido muito abordado. E é o tema que leva ao lançamento do livro recentemente editado e da autoria da Raquel Vestia, que está aqui connosco, intitulado A Violência contra as Mulheres e a Violência de Género como Obstáculo à Paz e à Segurança Internacional. Connosco está também a professora Mónica Dias, diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, e que fará aqui um papel de moderação, mais ou menos de encaminhamento da conversa, e o professor António Fontes Ramos, investigador também do Instituto de Estudos Políticos, que também está aqui connosco, e agradeço-vos imenso a presença nesta Feira do Livro e passo a palavra então à professora Mónica Dias. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde a todos. É para nós um enorme gosto estarmos aqui na Feira do Livro, a apresentar mais uma vez este livro e também a dar a conhecer um público muito mais amplo. E hoje é um dia de vento, invulgar para junho, mas também os ventos estão a mudar em relação a este tema muito importante que a Raquel Vestia nos traz através deste livro, e enquanto diretora do Instituto de Estudos Políticos é para mim uma enorme honra poder moderar esta sessão aqui de apresentação deste livro. E porquê? Porque de facto o tema da violência é não só um tema cultural, social, mas é inerentemente um tema político. Tem a ver com política, com a nossa cultura política, como nos organizamos, e é um tema que precisa de ser discutido, qualquer tipo de violência. A política em si é acompanhada de violência também, pode representar uma violência, uma ordem que se impõe pode ser imposta por violência, mas há outras vias, e portanto quando falamos hoje aqui de violência queremos denunciar e também, que é muito mais importante, apontar alternativas e explicar que as outras vias não representam só um caminho mais bom do ponto de vista ético, mas também que vai ter resultados muito mais sustentáveis e duradouros para uma convivência naquilo que o nosso querido Papa Francisco chama a nossa casa comum, não é? E portanto isto agora parece assim um arco muito longo que eu estou a traçar, mas é importante explicar, não é? A razão pela qual o Instituto de Estudos Políticos acolheu este trabalho de investigação muito importante da doutora Raquel, e que foi acompanhado também sempre pelo nosso querido professor António Fontes Ramos. Este trabalho que aqui podemos hoje apreciar é o resultado de uma tese de mestrado. E, portanto, foi um trabalho, como todas as boas investigações, que resultaram de uma reflexão ao longo de muitos meses, confrontada com novos conhecimentos, com uma reflexão sobre aquilo que são as relações internacionais, que são aquilo que é a política, uma reflexão de quais são os temas realmente agora importantes que temos de resolver, não é? E a violência, a agressão é sem dúvida um deles, e sobretudo a violência contra as mulheres. Nas guerras, nos muitos conflitos que podemos, enfim, acompanhar, infelizmente, na televisão, mas é bom que estejamos, aliás, atentos, é bom a televisão mostrar estas imagens, porque é a realidade. Hoje falamos muito, por exemplo, da guerra da Ucrânia, hoje realiza-se precisamente na Suíça uma conferência para a paz, enfim, será uma conferência para a possibilidade, uma perspectiva de paz, não é? Mas aqui este assunto é muito importante também. Portanto, a violência contra as mulheres em situação de guerra é muito maior, e é bom que a gente olhe para esse aspecto, é bom que a gente saiba mais, conheça mais, para que possamos levantar a voz, denunciar e transformar também a política internacional, para que mesmo durante
durante os combates possa haver mais atenção para com as mulheres e também para que no momento de paz, quando se fala sobre a paz, quando se negocia a paz, quando depois se constrói a paz, se possa ter atenção para a participação das mulheres, porque sem a participação das mulheres a paz não será sustentável, ou melhor, não haverá paz definitivamente. E são estes temas todos que este livro aqui, a violência contra as mulheres e a violência de género, que a Raquel traz aqui, e é um livro muitíssimo interessante. Eu já passo a palavra aqui ao orientador desta tese para explicar como é que se articula a obra. Está muito bem pensada e faz precisamente este percurso entre aquilo, a definição que é a violência hoje, também a violência contra as mulheres, esta cultura da violência contra as mulheres de determinadas, muitas formas, e depois a situação dos conflitos, e depois também olhar para a paz. Portanto, está aqui um trabalho realmente completo, muito bem fundamentado, um trabalho que dá gosto de ler e com o qual aprendemos muito. Eu também aprendi muito com a leitura deste livro, e de facto é um livro também que os nossos alunos devem ler quando estão a fazer o seu mestrado. Portanto, deixou aqui também uma semente muito importante, e é também uma forma, permita-me este momento também dizer que aquilo que aprendemos e estudamos e fazemos no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica é importante. Os bons alunos fazem as suas teses, concluem as suas teses, alcançam um grau, mas publicam as suas teses. É essa a promoção que a gente quer sempre fazer com os nossos alunos, e portanto parece-me que nesta fase de candidaturas é o melhor convite que eu poderia fazer a todos que estão aqui para poderem, se quiserem, juntar-se ao grupo da Católica e do mestrado no IAP. No mestrado precisamente relações, em Ciência Política e Relações, ou então em estudos de democracia, liderança e governo. Também temos outro mestrado, e portanto os alunos da Católica de facto aprendem a olhar de uma forma muito mais ampla, muito mais completa, e fazerem trabalhos de facto fundamentais que possam orientar, que possam ajudar os colegas. Talvez no final só mais uma palavra sobre a Raquel. A Raquel foi de facto uma aluna brilhante no nosso curso, fez muitas disciplinas, estudou muitas matérias, mas depois optou por de facto aprofundar esta área, e no Instituto de Estudos Políticos, e deixo aqui o convite, acho que hoje neste dia faz todo o sentido, no nosso centro de investigação temos uma linha de investigação precisamente sobre paz e sociedade civil. Como é que a sociedade civil é importante para construirmos a paz, e aí um grande tema é precisamente o papel das mulheres. E portanto queríamos convidar a Raquel para fazer parte deste grupo de investigação, o LIPS, a linha de investigação sobre paz e sociedade civil, sigla LIPS, e os LIPS que, como dizia a Madre Teresa, formam o sorriso, e o sorriso é sempre a primeira forma de começar a paz. A paz começa com um sorriso, mas primeiro temos que trabalhar aqui estes pontos e de facto erradicar, transformar esta violência e saber, enfim, superá-la. E com estas palavras de introdução, passo a palavra ao orientador deste trabalho, e eu diria quase um inspirador. Nós na Universidade Católica, no IEP, chamamos ao nosso querido general o Santo António, não porque foi o Santo António, mas porque de facto é um padroeiro dos nossos alunos, e que de facto consegue motivar e fazer realmente todos os alunos trabalhar com grande entusiasmo e chegar até o fim e fazer grandes teses que são depois publicadas. Portanto, um enorme agradecimento a este professor que marca a qualidade do Instituto de Estudos Políticos, e a quem nós devemos uma grande dívida de gratidão, mas a maior forma de pagar essa gratidão é precisamente para estes alunos, e dar-lhe sempre estes alunos com que ele possa também trabalhar, que acho que é também uma grande alegria para si e para nós também. Muito obrigada. Bom, muito obrigado. Eu não podia estar mais feliz do que estou neste momento.
com duas mulheres a quem me ligam vínculos muito particulares. A professora, diretora do Instituto de Estudos Políticos, a professora Mónica Dias, com quem trabalho há mais de 20 anos no Instituto, e que me habituou a isto. Ela não perde uma oportunidade por fazer bem para o Instituto. De facto, é instintivamente uma mulher de coordenação, de amizade, de ligação, de desenvolvimento. É por isso que eu me sinto bem lá. Por outro lado, a Raquel. Bom, esta minha jornada de amizade e de cooperação com a Raquel começou nas aulas, né? Nas aulas de estudos de base e segurança, em que ela conseguiu articular, conseguiu até promover o seu gosto por estudos da paz, da segurança, da resolução de conflitos, e conseguiu articular a tese que lhe é muito querida, a tese da violência. Ao fim e ao cabo, mais do que isso, a tese dela é a tese sobre a dignidade humana no contexto das mulheres, e portanto é apresentada dessa forma. Esta é a tese dela. Claro que a violência contra as mulheres tem muitas raízes, muito antiga, tem muitas variações. Eu, na introdução que fiz ao livro, chamei-lhe um mal maior. Porquê? A violência que nós vemos todos os dias não é aceita por ninguém, nem mesmo por aqueles que a cometem. Se cometem violência, dizem que não cometeram. Ora bem, no caso da violência contra as mulheres, não só a violência é aceita, como desenvolvida, como justificada hoje em dia. Portanto, é um caso absolutamente anormal de violência. De facto, é um mal maior na nossa sociedade. Ora bem, este tema surgiu na minha vida da constatação da realidade e daquilo que eu vi ao longo do tempo. Conheço a África dos bons e dos maus momentos, conheço um conjunto de países em que isso se verificou. Ora, se nós, quando abrimos o nosso jornal, temos a percepção de que vivemos numa sociedade de perversidade, não há nenhum dia em que a gente abra o jornal e que não haja mais um caso de violência contra as mulheres. Mas essa violência aumenta exponencialmente quando há pobreza, quando há autocracia, quando há violência propriamente dita na sociedade. E isso verifica-se em todos os sítios. Há dois casos, no entanto, que a mim me afetaram muito profundamente. Um caso foi até aqui na Europa, foi na Bósnia-Herzegovina, em que pela primeira vez foi provado que o abuso sexual das mulheres foi usado como uma marca de etnicidade. O abuso das muçulmanas na Bósnia-Herzegovina foi dado como a suprema destruição do sentido, digamos, do sentido social e étnico daquela sociedade. Nunca tinha visto e afetou-me profundamente. A outro momento em que eu fui profundamente afetado foi, eu conheço os Balcãs, conheço naturalmente a Macedónia, vivi esses casos, as ações de apoio à paz. O pior para mim foi ainda, de facto, o Afeganistão. Eu lembro-me de ter uma reunião no Afeganistão com as mulheres do Afeganistão. E lembro-me depois, no regresso a Bruxelas, dizer, e estávamos a discutir todos, dizer, isto já não volta atrás. As mulheres tinham aquele brilhozinho de contentamento, aquele brilhozinho de autojustificação, aquele brilhozinho que lhes dava força, fortaleza para desenvolverem as coisas que nós são comuns aqui. Para elas era o máximo. E portanto o nosso convencimento, e o meu convencimento, é que o Afeganistão já não ia voltar para trás. E voltou séculos para trás. Voltou séculos para trás de miséria, de depravação. As mulheres desapareceram da cena política, deixaram de ter direitos. Portanto, este é um caso, é um problema que me afetou profundamente, e outros. E portanto daqui, digamos, o motivo porque eu sigo esta questão. De facto, e agora passando aqui ao livro, estes são casos. Mas a violência contra as mulheres é histórica, tem muitas raízes. Ora bem, e aquilo que a Raquel fez neste livro foi analisar os vários cambiantes desta violência. Religiosos, há um fundamento religioso importantíssimo, filosóficos, políticos, sociais. Ela não deixou, como eu digo, não deixou pedra por virar, para, digamos, dar-nos o horizonte daquilo que se passa em relação a esta problemática. Mais do que isso, portanto, a Raquel, nesta viagem, levantou aqui e reuniu num livro, numa publicação que é a única que existe nesta altura publicada aqui em Portugal, do normativo que se prende com a violência contra as mulheres e o normativo para as impedir.
Portanto, não há nenhum livro em que todo este normativo esteja tão atualizado, ainda à data de hoje. Ainda não saiu nada relevante deste livro que foi publicado. Ora bem, seja na ONU, seja nas organizações regionais, seja nas fontes de violência, enfim, portanto, é um aqui que este livro tem e que não há noutros sítios. E depois dizer que, também no livro, ela se fixou nas guerras atuais, nas novas guerras, e mais uma vez fez uma análise perfeita, o que nos levou e que levou a uma determinação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, portanto a resolução 1325 das Nações Unidas, que é, digamos, quase como algo fundacional. Foi passada em 2020, portanto em 2020, aliás foi passada em 2000, numa altura em que a Guerra Fria tinha acabado e numa altura em que o mundo esperava que os conflitos também acabassem, portanto que houvesse paz. E o que se verificou foi que isto não aconteceu. O que aconteceu foi que os conflitos que tinham sido, ou as crises que tinham sido, digamos, controladas por aquele colete de forças entre os dois blocos, quando esse colete de forças desapareceu, explodiu em crises, esses conflitos explodiram em crises sem parar. Aqui na Europa, de um momento para o outro, nós vimos no cercado crises, vimos cercados de crises, sei lá, na Bósnia, como disse, na Argélia. Aqui na Argélia, logo no sul, foram 400 mil mortos que foram causados. 400 mil! E no Egito, muito perto. E sei lá, e por aí adiante. Portanto, uma situação absolutamente dramática. Esta resolução aplicada, e tem sido sucessivamente aplicada, permite-nos, no entanto, agora fazer uma leitura passado 20 anos. O Secretário-Geral das Nações Unidas tem vindo a publicar todos os anos um relatório. O último relatório que ele publicou, portanto, tem muitos pontos, é um relatório complexo, não vou falar sobre ele, mas vou falar sobre um número que me parece interessante. Ele diz o seguinte, e portanto, esta resolução do Conselho de Segurança é no sentido de se abrir caminho à participação das mulheres nos vários níveis, no social, político, regional, internacional e por aí adiante. Diz o seguinte: se nós analisarmos a participação das mulheres nos parlamentos nacionais, passou nos últimos 20 anos de 13,5% para 26,5%. Portanto, duplicou. O que significa o quê? Significa que é possível mudar este estado de coisas, senão não se tinha chegado aqui. E significa também que não estamos satisfeitos com os 26% que existem hoje. Que é possível fazer melhor. E, portanto, dá aqui, estes relatórios acabam por dar um certo sentido de conforto, um certo sentido, digamos, de vontade de continuar esta guerra e continuar este esforço para que as mulheres sejam integradas numa forma mais positiva. Finalmente, a Raquel chamou-nos a atenção para uma coisa que se passa aqui em Portugal, que já tenho referido, que é o seguinte: entre as instituições que protegem a mulher, há uma que é a Liga das Mulheres para a Paz e a Liberdade. Essa liga é antiga, tem raízes profundas, tem uma ação muito meritória e destina-se, ao fim e ao cabo, a apoiar as mulheres e a receber o input do seu sofrimento para que esse sofrimento possa ser resolvido. Ora, a Raquel constatou uma coisa que é pouco entendível. Essa liga está em todos os países da Europa, com 2 ou 3 exceções, uma delas é Portugal. Ora, tendo nós aqui tantas mulheres que passaram por tantos conflitos e podendo dizer tanta coisa e necessitando de tanta ajuda, não se entende como é que depois de tantas organizações em Portugal, públicas e privadas, onde se gastam milhões e milhões de euros, não haja de facto aqui um lugar para esta liga, que poderia ser uma liga muito meritória. E pronto, por aqui me fico e agradeço muito a vossa presença. Se quiserem assistir às minhas aulas, são baratas, o Instituto é uma instituição barata, está sempre disponível e pode ser que se inspirem nas questões da paz e da resolução de conflitos. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu nem sei como é que é de agradecer estes dois professores, tanto à diretora do Instituto de Polícia, a doutora Mónica Dias,
é uma inspiração, e ao professor também sempre motivação para eu continuar, para eu não desistir da tese. É verdade que esta é a 9ª quarta-feira do livro. Eu poderei dizer, eu sei, 94 anos, acabarei a tese, pensei. Não, mas a sério, foi um processo difícil, longo, realmente foi longo. É curioso o que a professora estava a dizer relativamente às disciplinas do Instituto de Estudos Políticos e como influenciaram no pensamento, no que diz respeito aos documentos fundadores de direitos humanos e, no fundo, de direitos das mulheres. Eu acho que o estudo político, da ciência política integral, do liberalismo político, da resolução de conflitos que podem intersecar com as questões de paz e segurança internacional, acho que são fundamentais para quem queira entender os instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos e depois especificamente, isto depois foi a minha motivação, de direito internacional dos direitos das mulheres. Há uma frase que eu várias vezes já utilizei que acho muito interessante. O Walt Whitman considera que é impossível descrever a guerra. A verdadeira guerra não cabe num livro e esta questão poderá ser aplicada aqui. Eu acho que é impossível descrever as situações de conflitos contemporâneos, a violência contra as mulheres nas suas múltiplas formas, que se interseta por sua vez com as questões da paz, da segurança internacional. São questões muitíssimo complexas. Talvez por isso a minha dificuldade inicial de projetar o índice e fazer a tese neste sentido. Mas é verdade que a influência de cadeiras como a sociedade civil, o caso específico de gestão de conflitos, a resolução de conflitos e do pacifismo foram profundamente influenciadoras do meu pensamento político neste sentido, e acho que qualquer pessoa que queira verdadeiramente desenvolver o estudo do direito das mulheres deve procurar não fugir da filosofia política. Acho que é fundamental e não estratificar o pensamento, por exemplo, no feminismo político ou questões específicas do pacifismo só de um lado da história. A história tem vários lados, eu acho que para perceber um lado deve perceber todos. É curioso, a professora disse-me aqui do que diz respeito ao pensamento e à questão das novas guerras internacionais. Vou contar-vos uma história, assim, a título confidencial. Eu conheci numa conferência internacional a professora Christine Jenkins, numa reunião da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. A Christine Jenkins é assim uma superstar do direito internacional e do direito das mulheres, e tem um livro muito interessante sobre as novas guerras e o direito internacional, escrito por Mary Calder. E eu fui falar com ela muito timidamente e disse: olha, professora, é um prazer conhecê-la, estar aqui consigo. Eu estou a fazer uma tese, estou a fazer uma tese na área de direito internacional, direito das mulheres, e vou abordar a questão das novas guerras, da violência em conflito. O que é que acha? E ela olhou para mim assim com ar duvidoso: mas é sobre o quê a tese? Eu disse: é sobre as novas guerras, o direito internacional, o direito das mulheres. Mas desculpe, é sobre o quê? Portanto, isto para dizer que esta questão tem múltiplas facetas, não é? E múltiplas formas de ser abordada. Este índice poderá ser o início de muita coisa, não é? De estudos nestas matérias, mas eu acho que há muitíssimo por desenvolver e para aprofundar. No que diz respeito ao papel da sociedade civil transnacional e no diálogo democrático que poderá criar uma perspectiva, obviamente, de proteção de direitos das mulheres, há um professor que eu não poderei deixar de dizer, do Instituto de Estudos Políticos, que me introduziu uma organização feminista, é verdade que é feminista, enquadra-se como tal e pacifista, que foi o professor Adriano Moreira, nos seus livros de ciência política e relações internacionais, e noutros livros também de teoria política. E na altura eu tive a possibilidade de fazer o estágio na missão portuguesa junto às Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos, e conheci uma organização que era muitíssimo antiga, de 1911, portanto formada durante a Primeira Guerra Mundial, cujas grandes formadoras e criadoras foram prémios Nobel da Paz, como Jane Addams, e achei profundamente inspirador e soube que elas tinham sedes em vários países do mundo e na Europa. Achei estranho na altura não estão a ver em Portugal, até porque Portugal foi um dos primeiros países a implementar um plano no que diz respeito à adoção de uma resolução muito importante, como o professor já referiu, a 1325, que diz respeito à proteção das mulheres no âmbito dos conflitos armados e cria mecanismos para implementar, para as mulheres ativamente participarem como agentes de paz, no processo de prevenção, de gestão e pós-conflito. E eu achei que realmente era incrível, pensei,
calhar até farei a tese sobre isso. Na altura o professor deu-me um livro também, isto para aliar ao pensamento que eu já tinha da organização, deu-me um livro de gestão de conflitos que tinha a referência na parte da gestão de conflitos com uma perspectiva de género. O que é perspectiva de género? Uma perspectiva que proteja as mulheres vítimas de conflitos. Tem essa capacidade de envolver as mulheres como agentes de mudança, uma participação ativa pós-conflito. E eu achei, realmente vou fazer um case study também sobre isto. Obviamente depois continuei o meu pensamento, o estudo foi muito mais do que o case study da UILP, da Organização Internacional das Mulheres pela Paz e Liberdade, mas isto também foi o meu motor de arranque e de lançamento nestas matérias vastíssimas, mas eu espero que talvez a leitura do livro possa ser o início de um estudo profundo nestas áreas, nestas matérias. Muito obrigada a todos por terem vindo e a todas. Já feito o convite para o doutoramento. Bem, muito obrigada também nestas últimas palavras, e tenho a certeza que poderá haver perguntas também do público, mas não queria deixar de agradecer ao trabalho incansável da doutora Anabela Antunes e toda a sua equipa que está aqui, assim lá mais em cima, mas também aqui, e portanto a publicação das teses dos alunos só é possível porque de facto há toda uma equipa liderada pela doutora Anabela que tem o maior cuidado editorial, que faz sugestões e que avança de facto e não desiste nunca das pessoas e avança de facto até chegarmos a este momento fabuloso que é quando temos o livro na mão, não é? E podemos partilhar. Parabéns por ter chegado a este ponto, tenho uma enorme admiração e tenho a certeza que com esse entusiasmo e essa determinação ainda vai ter muito, muito para dar e também a ensinar aqueles que são mais jovens. Muito obrigada. Podemos abrir o debate, se há algumas perguntas, não sei, podemos aqui permitir. Vejo ali a Presidente da Associação para Mulheres para a Violência, doutora Menina Martins. Posso fazer uma pergunta? Uma associação muito, muito importante da sociedade civil. Boa tarde. Queria primeiro que tudo felicitar a doutora Raquel por esta obra que eu vou ler acho que uma noite, sabe que vai today, mas pegando em algumas coisas que foram ditas, eu também deixava aqui um desafio de pensamento, nomeadamente as coisas que observamos com a situação no Afeganistão. No Afeganistão e no mundo, as mulheres não perdem direitos. Esta é uma coisa que nós temos, é uma mensagem que ou seja, as pessoas não perdem direitos. Eu acho que até o exemplo do Nelson Mandela nos ensinou isso. Os direitos são intrínsecos à pessoa humana, são uma espécie de ADN. Nascem connosco, morrem connosco. Ninguém nos tira e ninguém nos dá. Podemos não conseguir exercê-los, mas o potencial está lá. E ele, quando saiu da prisão, não é? Teve quase metade da vida dele enfiado na prisão, chegou a presidente de um grande país. Portanto, eu acho que a mensagem de futuro e de esperança há de ser essa. O Afeganistão, as mulheres já não existem praticamente e nós estamos todos a caminho da caverna. É preciso que as mulheres acordem para a vida, porque com os conflitos que estamos a caminho de um grande retrocesso, mesmo na Europa, não é? Porque não somos prioridade para ninguém. Mas, de facto, o termos consciência de que o poder está em nós, essa para mim é a mensagem maior. E é lógico que estes livros nos dão a força e a fundamentação, dão-nos aquela construção teórica e de energia para a guerra. É a minha especialidade. Parabéns, Raquel, parabéns.
Eu não posso concordar com o que disse agora mesmo. Bem, a situação no Afeganistão é indescritível. Eu acho que a comunidade internacional e as Nações Unidas e mesmo o Special Rapporteur, o ator especial para as Nações Unidas, quer caracterizar a situação no Afeganistão como apartheid de género, que é um conceito que ainda não existe, não está positivado no âmbito dos instrumentos de proteção internacional. Eu concordo consigo, acho que os direitos adquiridos são pré-existentes e eles vivem e morrem connosco, não é? Mas a questão aqui é a necessidade de haver instituições eficazes e que consigam, no fundo, assegurar esses direitos. E tem significado inoperacionalidade de organizações internacionais, do ponto de vista não só regional, também internacional, que no fundo não conseguem pré-estabelecer ou assegurar aquilo que nós todos, no fundo, que é imanente, não é? A cada ser humano. E isso também é importante, mas concordo plenamente consigo. A situação é caótica, mas eu acho que nesse aspecto a sociedade civil tem também falo eu o meu nome, não é? Sendo também da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e temos realmente que reivindicar sempre o direito a ter direitos, não é? Constantemente. Muito obrigada. Eu acho essa intervenção realmente muito curiosa e muito útil. O que nós pensávamos é que, e nós pensamos muito de acordo com aquilo que vivemos, digamos que a regra da maioria, que a maioria das pessoas, e no Afeganistão há claramente mais mulheres do que homens, que isso fosse suficiente para impor uma certa conduta. Aquilo que ficou a descoberta é que não, basta meia dúzia de indivíduos violentíssimos para modificarem completamente a situação. Ora, e isso é que nos dá o ânimo, e nos deve dar o ânimo, de facto, para lutar contra isso, quer dizer, para impedir que isso aconteça. Este é o desafio com que nós estamos hoje confrontados em termos internacionais. Nós estamos hoje quase que duas ordens. Uma ordem democrática, ocidental, digamos assim, em que o voto conta, as pessoas são respeitadas, e outra que está agora aí a aumentar e a alargar-se, e que é absolutamente ao contrário, o homem determina e os outros executam. Portanto, esta questão põe-se depois num problema muito mais vasto atualmente, que é este, é o problema de facto, o valor humano foi-se perdendo ao longo do tempo, e o valor do líder que não precisa ser eleito, nem que se auto-impõe e que se nomeia, acaba por impor a sua vontade de uma maneira que é determinante. Portanto, para mim a grande surpresa foi que nós não estávamos à espera que isso fosse possível ser executado de uma maneira tão rápida, tão drástica, tão violenta. De facto, no Afeganistão as mulheres desapareceram da sociedade. Desapareceram, não se vê. E mais, há algumas que dizem que é muito bem assim. Isto é uma coisa estranha. Obrigado. Só para acrescentar aqui um ponto, este é um dos muitos estudos de caso, mas às vezes não é preciso ir tão longe, não é? Portanto, podemos olhar também o que acontece em muitas casas em Portugal, em muitos sítios, e portanto nós temos exatamente essa obrigação também de começar na nossa casa, porque são questões universais, são locais, mas são universais, não é? Portanto é absolutamente inadmissível. Hillary Clinton, uma mulher de quem muitas pessoas não gostavam dela, não é? Mas isso é uma coisa que ficou para a história e que disse precisamente os direitos das mulheres são direitos humanos, ponto. Quer dizer, não há direitos da mulher, direitos do homem, direitos da criança, são direitos humanos, ponto. E essa noção é muito, muito importante. Agora, a questão de fazermos ao contrário é muito interessante. Então, isso no Afeganistão, vamos lá imaginar que seria uma sociedade em que as mulheres andavam livremente, mas os homens é que ficavam em casa, os homens não poderiam ir para a escola. Como é que era? Eu tenho a certeza que no dia a seguir haveria uma intervenção, haveria sanções, haveria muito, muito mais, não é? Portanto, culturalmente e politicamente, sancionamos violações terríveis de direitos humanos porque se trata de mulheres. E isso também acontece ainda em Portugal, e há muitas pessoas que ainda pensam assim, e não pode. E portanto é este stop que nós temos que fazer. E eu acho que é também, quer dizer, as pessoas é pela educação que chegam lá. Portanto, realmente são os índices, não necessariamente só de pobreza, mas de
sobretudo, de educação e de acesso à educação e também de acesso à educação das próprias mulheres, que às vezes faz com que isso possa ser diferente. Não é por acaso que no Afeganistão a primeira coisa que aconteceu é as mulheres foram impedidas de continuar a sua formação na escola. Nós temos um aluno que é um refugiado do Afeganistão, que é nosso aluno do EMEI, com uma bolsa muito generosa da Fundação Konrad Adenauer, e portanto ele lamenta-se muito e diz que tem 3 irmãs que infelizmente não tiveram a sorte que ele teve, e foi muito difícil a sua fuga do Afeganistão, mas que elas agora estão em casa praticamente, estão em casa e não podem estudar mais nem nada, e obviamente o que isso faz ao futuro do país inteiro e do mundo é óbvio. Portanto, é muito necessário haver livros, haver estudos como este, é muito necessário os pequenos passos, é muito necessário a ação, é muito necessário escrevermos, não pararmos e denunciarmos o que está a passar no Afeganistão, mas também denunciarmos o que se passa em Portugal, o que na nossa vizinhança, não é calar, não é não ligar, é denunciar, é agir, e é muito, muito importante que isso possa acontecer. E portanto, muito obrigada por este estudo, porque ajuda a perceber, e obviamente, como disse, isto é o ponto de início e é muito jovem, e portanto o início também de uma carreira e de muitas coisas que pode fazer como ativista, mas também como investigadora e como professora. Portanto, estão aqui muitas portas abertas, e isto é apenas o início. E despacho, um dia destes vamos embora, já não falta muito. Estou à espera do seu doutoramento, não é? Ficaram aqui logo 2 Muito obrigada por estas ideias, que são bastante úteis, por estes desafios que também são lançados, e são estes encontros que também nos levam à formulação destes desafios. E agora fica também um desafio, um convite para a sessão de autógrafos com a autora aqui no nosso pavilhão, está mesmo aqui, é o D41, e vamos até lá, antes que isto tudo vá abaixo com o tempo que está. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.